Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, vamos dando continuidade ao nosso estudo virtual, que possamos estar sintonizados em pensamentos, nossos corações unidos, na certeza de que os trabalhos na nossa querida casa continuam a todo vapor, a espiritualidade continua trabalhando ativamente lá e estão conosco também, nos auxiliando no nosso trabalho à distância, por razões necessárias nesse momento. Que possamos manter os nossos pensamentos sempre unidos a Frei Fabiano de Cristo, aos mentores da casa, pedindo sempre o auxílio ao nosso Espírito Protetor, para que nós possamos desenvolver muito bem o nosso trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então continuando as nossas reflexões aqui sobre o Evangelho, hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. Já falamos sobre Moisés, sobre Cristo e agora vamos falar sobre o Espiritismo. A leitura do Evangelho. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. E aqui nós fazemos uma pausa para lembrar, né? Então, o Cristo, quando ele veio, e ele já veio dizendo que não veio destruir a lei, né, mas dar-lhe cumprimento. Ele veio nos ensinar a lei do amor, ele veio falar do reino de Deus, né? Ele veio nos mostrar ali, ele veio ser um modelo para uma condição mais feliz futura nossa, que a gente já viu isso a semana passada, né? Mas essa receita de uma felicidade a ser conquistada, muitas coisas não dava para ele falar de maneira tão aberta e tão clara. Por quê? Porque estamos falando da nossa condição como espíritos. Então, não tem como falar de uma transformação moral sem falar da nossa vida espiritual. E aqui, como a gente acabou de ler, né? Muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis, né? Então, assim, teve coisas que não deu para a gente conseguir compreender pelo nossa maturidade espiritual. E o exemplo que a gente traz aqui, quando fala disso, no Evangelho a gente encontra as respostas para tudo, né? Então, no próprio Evangelho, lá em João, no capítulo 3, numa conversa que Jesus tem com Nicodemos, né? Nicodemos era um
ele era um publicano da época, né? Era um homem muito rico, né? Mas ele era um homem de bons sentimentos, embora ele trabalhasse ali como um cobrador de impostos, né? E ele tem um diálogo com Jesus, né? E além de tudo, ele era doutor da lei também, né? Esse Nicodemos ali. E ele vai lá conversar com Jesus, e ele conversando lá com Jesus, né? Jesus fala para ele o seguinte, olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como creríeis se vos falasse das celestiais? Então aqui é um exemplo muito claro que Jesus não tinha condição naquela época. Condição ele tinha, claro, nós aqui não tínhamos condição de entendimento de tudo que ele tinha para ensinar, né? Nós não tínhamos um preparo ainda, um conhecimento do mundo espiritual. Como a gente acabou de ler, o mundo espiritual estava naquele campo do maravilhoso, né? do fantástico e tudo mais. Né? A gente não tinha essa compreensão do mundo espiritual como algo natural e incessantemente atuando e agindo, havendo um intercâmbio muito comum com o mundo material. Então, ele falava das coisas aqui da terra, mas das coisas espirituais ainda não era tempo dele falar, né? Então, essa passagem é bem uma que no Evangelho que nos mostra isso, né? Com muita clareza, Jesus falando ali agora para a gente claramente de uma situação espiritual, né? Falando de uma maneira que o Nicodemos ali não conseguia entender, né? Na verdade, o Nicodemos estava representando a humanidade ali daquela época, não tinha essa condição mesmo de entender. Ele estava falando de algo espiritual. Então, no momento certo, entenderíamos, né? Que era da vida espiritual ali que ele estava falando, da reencarnação, melhor dizendo, né? Então, precisaria ter esse tempo de ter esse conhecimento para poder ficar isso claro para a gente. Aí, continuando a leitura do Evangelho aqui. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes,
para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. E aqui fazemos também uma pausa para a gente pensar, né? Então, quando a gente pensa no Primeiro Testamento ali, né, no Antigo Testamento, a gente já pensa em Moisés, que estudamos. Então, ele veio, teve a missão dele ali de revelar um Deus único, né, de tentar dar através das suas leis ali, ele foi trabalhando aquele povo ainda embrutecido demais, né, preparando para algo que viria no futuro, e de fato veio Cristo, já dá uma burilada melhor, dá noções de amor, de convivência. Cristo já veio fazendo isso, mas como a gente acabou de ver, também não era momento de se falar tudo, né? Mas o Cristo, quando ele vai, ele deixa a promessa, ele fala que ele ia, né, mas que ia rogar ao Pai que enviasse um outro, um Consolador prometido, que no tempo certo viria esclarecer todas as coisas, né? E a gente percebe que, de fato, na época certa, quando a ciência já estava avançada, as filosofias já estavam avançadas, e como consequência disso, a inteligência humana avança também, né? Já havia condição para compreender esse Consolador, não é? E na época certa, eis que surge, né? A doutrina espírita. Ela inicialmente começa ali os fenômenos, na verdade os fenômenos sempre existiram, os fenômenos espirituais, né, mediúnicos, sempre existiram, mas começou a chamar a atenção porque efeitos físicos, né, nas mesas girantes, a gente já conhece a história toda ali do início, como foi. E numa época de grandes pensadores, de grandes inteligências, né, estava encarnada aqui uma grande inteligência que foi Allan Kardec, que é Allan Kardec. E ele, observando esses fenômenos, ele achou que não podia ser uma mera diversão, aquilo devia ter uma causa, porque eram efeitos inteligentes, né? E atrás de uma causa, um resultado inteligente só pode ser produzido por uma causa inteligente. E aí ele começou a pesquisar. Então foi aí que ele descobriu essas relações que a gente leu aqui no primeiro parágrafo, existentes do mundo material com o mundo imaterial, ou invisível ou espiritual. E os estudos resultaram nessa obra maravilhosa que a gente tem a alegria de poder estudar e fazer parte, né, a doutrina espírita. Começou ali com o Livro dos Espíritos, depois vieram outros livros, temos também aqui o Evangelho e tudo mais, né? Mas aqui, olha, a gente tem que entender bem claramente, olha, que, e às vezes é um erro que quem não dá uma estudadinha com um pouco mais de atenção pode cometer, é achar que a doutrina está personificada em Kardec. Ela não está. Embora ele seja elemento ali fundamental, né? Então, assim, o que é a doutrina, né? A doutrina espírita, ela foi revelada pelos espíritos. E o que são espíritos? Espíritos é a parte imaterial de qualquer ser humano. Então, todos nós temos um espírito, ou todos, né, somos espíritos, melhor dizendo. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. A doutrina, ela foi totalmente trazida pelos espíritos que naquele momento estavam desencarnados. Mas ela precisava ter os elementos encarnados aqui, né? Ela precisava ter os elementos encarnados, os espíritos encarnados. Então, uma multidão de médiuns de diversos locais diferentes, né, de várias cidades, de vários países diferentes, né? E Allan Kardec, que embora não fosse médium, mecanicamente falando, né,
o papel dele, a função dele, não era essa, a função dele era para vir como um pesquisador mesmo, para dar um critério de ciência. A gente começou, a primeira frase desse estudo é a seguinte, eu até repito: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, Allan Kardec, ele era o elemento encarnado, não veio na condição de médium, né? Ele veio na condição de cientista, de pesquisador, de organizador. Mas o teor todo da doutrina não veio dele. Embora, claro, a gente sabe que ele compartilha das mesmas ideias, porque ele está no mesmo nível, no mesmo grau, né, desses espíritos na época ali que ditaram toda a doutrina para a gente. Então, para que a gente não tenha dúvidas, né, eu sempre gosto de ler, é curto, o prefácio aqui do Evangelho. Então, quando foi para ser publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele dá essa seguinte mensagem aqui que ficou como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E assina o Espírito da Verdade. E assina o Espírito da Verdade, né? Até a forma como fala, né? Até os termos que usa nos lembra muito as falas do próprio Cristo quando estava aqui. Então, e essa leitura aqui, ela responde, ela é realmente a chave, né? Ela conclui tudo aquilo que Jesus falou, por exemplo, naquele diálogo que a gente acabou de ler de Jesus com Nicodemos. Então, realmente foi uma promessa, né? Ele fez uma promessa ali e a promessa se cumpre. Então, com essa mensagem aqui do Espírito da Verdade, a gente percebe que as promessas se cumprem, a promessa se cumpre, né? E assim a gente continua aqui, o último item, né? Voltando à leitura do Evangelho. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo. Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside. Claro, né? Preside. Tanto é que esse prefácio aqui é um chamado mesmo, conclamando, né? Falando que as virtudes dos céus, que são as vozes do Senhor, que são uma pleiade de espíritos, não é um ou outro, é o mundo espiritual, é a população espiritual, aqueles ali que estão numa condição de estarem trabalhando lado a lado do Cristo para a obra da regeneração, claro, né? Todos ali
falando, né? E ele conclama que é um chamado aos homens, né? Fala: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. E chama todos nós ao trabalho, né? Então, por isso que ele preside o nosso planeta, né? Jesus é o governador do nosso planeta. Então, seja ele na esfera, falando no plano espiritual ou no plano material, né? Então, Jesus está conclamando a todos aí para a regeneração. Então, olha, ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Que são esses momentos que a gente percebe, né, que estamos vivendo aí a todo vapor, momentos de transformação, né, profundos, visíveis, né, muitas coisas aí para a gente perceber que não temos muito tempo a perder. Então, esse chamado que Kardec trouxe para a gente, né, nessa organização, nesse trabalho maravilhoso, e ele coloca aqui como prefácio esse chamado do Cristo, né, chamando homens, conclamando a gente, ele está nos conclamando para que a gente acelere a nossa revolução, né, que a gente faça realmente a diferença, que nós possamos realmente ser parte dessa magnífica obra, né, porque a regeneração está aí, né, os olhos de todos aí para ver, para perceber, né? Então, nós também queremos nos regenerar, né? O planeta vai se regenerar, então nós também queremos, né? Se nós queremos nos regenerar e viver nesse planeta regenerado, ou o reino de Deus, né? Podemos assim dizer, um mundo assim aonde predomina mais o desejo do bem, né? E já não tem tantas maldades como que a gente vê hoje. Quem não quer isso, né? Isso é o reino de Deus. Mas nós temos que merecer. E o merecimento, ele só vem com a luta, com o trabalho, né? Nós temos que conquistar, são conquistas. E Jesus nos convida a todo instante. Nos convidou lá em 1860, nos convidou desde sempre, né? Nos convidou quando esteve aqui, fez essa segunda convocação, digamos assim, né? Quando veio o Consolador, e nos convida todos os dias. Então, que nós possamos atender ao convite do Mestre, fazendo o que a gente possa. Agradeço a vocês. E nós vamos continuar agora ouvindo a segunda parte, referente ao Livro dos Espíritos, com a nossa companheira Silvia Belotto. Boa noite e até a Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver o objetivo da encarnação, que está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. A questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta dada pelo Espírito é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nas diferentes e muitas encarnações, estamos aprendendo a conviver com os nossos semelhantes e também com o ambiente.
Aqueles que aceitam o papel que Deus lhes deu progridem mais rapidamente, pois ao invés de se lamentarem, vão em busca da vida, do aprendizado. E ao trabalhar para o progresso próprio e do outro, também estará cumprindo o papel que Deus lhe deu, pois é através de seus filhos que a evolução se realiza neles próprios e no planeta. Somos co-criadores com Deus. Kardec faz um comentário sobre essa questão 132 e eu vou ler agora. A ação dos espíritos corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então fica claro para nós, né? A ação de todos nós contribui para que nos aprendamos e nos unirmos a Deus. Melhor dizendo, contribui para aprendermos e nos unirmos a Deus. A questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. A resposta é clara para nós, né? Somente com as experiências adquiridas no decorrer das encarnações, o espírito adquire conhecimento e sabedoria. A escala evolutiva é longa e não se chega a espírito puro sem as experiências das encarnações. Para um espírito seguir o caminho reto, ele precisa ter experiências que lhe garantam a sua firmeza no bem e o seu desenvolvimento intelectual e moral, sua sabedoria, enfim. Questão 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Somente passando por determinadas situações é que o espírito vai verificar se não tem um desses sentimentos, como a inveja ou os ciúmes. Por exemplo, se ele apresentar sentimento de inveja, passará por situações em que ele não dará respostas dentro da lei de Deus e passará por situações em que será tentado nessa questão até que não se deixe mais levar por esse sentimento, então não sofrerá mais por isso. Agora nós vamos ver um outro item cujo título é A Alma. A questão 134. Que é a alma? A resposta, um espírito encarnado. Então, a alma não é exatamente o sinônimo de espírito, pela diferença deste estar encarnado. Questão 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? A resposta, espírito. Então, a resposta está bem clara, né? Então, vamos à questão 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? A resposta, sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então vemos que
Alma é o espírito encarnado e, quando desencarnado, é espírito. Questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. Nas questões abaixo veremos que se trata do perispírito. Questão 135A. De que natureza é esse laço? Resposta: semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aqui então vemos que, através do perispírito, que o corpo recebe as influências do espírito e o espírito influencia o corpo. Kardec esclarece bem a resposta. Vejamos o que ele escreve. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem o corpo e sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto o germe, o perisperma e a casca. O corpo, como ele diz, semelhante ao dos animais, é feito de carne e herdamos de nossos pais. Quando esse corpo morre, o espírito se liberta desse corpo juntamente com o perispírito. Alma é o nome que o espírito recebe quando encarnado. O espírito é a essência do ser, é o espírito que desenvolve os sentimentos, os conhecimentos e tem as experiências. O perispírito é o corpo intermediário entre a alma e o corpo. É através do perispírito que há uma conexão entre espírito e corpo, e através dele que o pensamento da alma transmite a ação ao corpo e, por ele, o corpo transmite ao espírito os estímulos que capta do ambiente. Por exemplo, eu, espírito, decido fazer uma caminhada, e isto é dar uma ordem de comando ao corpo. O perispírito transmite a informação ao corpo e este se põe a movimentar. O perispírito é o corpo espiritual. Através do perispírito é que o espírito pode aparecer aos encarnados quando Deus permite. É pelo perispírito também que os espíritos se reconhecem um ao outro no plano espiritual. Kardec compara essas 3 partes do ser encarnado com um fruto, com as partes de um fruto. Pensando num fruto do abacate, por exemplo. O espírito, parte essencial do ser, pode ser no fruto representado pela semente. Já o perispírito seria no fruto a parte do perisperma, a parte comestível do fruto, e está entre a semente e a casca. E o corpo está aqui representado pela casca do fruto. Vamos agora à questão 136. A alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Kardec está perguntando se a alma depende do princípio vital. E o espírito responde que o corpo é apenas um envoltório do espírito, ou seja, o princípio vital, sobre certos aspectos, tem uma relação mais direta com o corpo do que com a alma. Isto porque o princípio vital é um elemento que dá vida ao corpo orgânico. Uma planta não tem um espírito, embora tenha um instinto, mas tem
o princípio vital que lhe dá a vida orgânica. Quando o corpo morre, o princípio vital já não está presente no corpo, embora tenha deixado marca nele, a marca característica de ser ainda uma matéria orgânica, apesar de não apresentar mais vida. O princípio vital se origina de transformações do fluido cósmico universal, que também dá origem a toda a matéria. Por hoje nós vamos parar o estudo nesta questão. Continuaremos na próxima quinta-feira. Mas eu vou ler uma poesia que fala sobre a importância da vida, o aprendizado. É do livro Maria Dolores, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a poesia é de Maria Dolores. Ao homem que pedia ao céu socorro, que o livrasse do tédio e da tristeza, o Senhor permitiu que ele escutasse certas informações da natureza. Disse-lhe um tronco enorme, rente à estrada: queres seguro amparo, meu amigo? Pensa no tempo. Aproveitando o tempo, ergui-me aos poucos por ditoso abrigo. Não longe, uma roseira esclareceu. Não te des a caminhos tentadores, trabalhando sem pausa, dia a dia, posso abrir para a terra o meu cofre de flores. Consultada, uma fonte respondeu: o tempo vem de Deus, de segundo a segundo. Devo seguir lavando pedra e lama a fim de resguardar o conforto do mundo. A abelha comentou alegremente: sem alterar as excursões sonoras, não existe angústia ou desalento para quem descobriu a riqueza das horas. O homem, renovado, então fitando os céus, gritou ante os humildes sirineus: o trabalho do tempo é tesouro da vida. Agora compreendi. Obrigado, meu Deus. Bom, diante dessa lição que fala da importância do trabalho, da busca pelo aperfeiçoamento, vamos encerrar este dia lembrando de todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, em seus lares, para vencer as dificuldades desta epidemia que ocorre no mundo todo, médicos, enfermeiros e tantos outros trabalhadores da saúde. Que todos recebam auxílio, amparo e sintam-se fortalecidos pelo amor divino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim